Olá pessoal, eu sou a Laura Simões, pós-graduada em Marketing Digital, e hoje eu vim falar de um assunto que sempre está em alta e que eu vi várias pessoas na internet, vários vídeos falando sobre pessoas que estão tentando essa carreira, estão tentando atrás desse sonho. Sim, gente, a gente veio falar hoje sobre influenciadores, influencers nessa era digital, como se tornar um influencer, como as pessoas se tornam influencer, os desafios de ser um influencer e principalmente por que tanta gente sonha e quer ser influencer, mas a grande maioria não consegue ter esse sucesso ou ter uma renda através disso. Porque, caso vocês não saibam, mais de 75% dos jovens hoje afirmaram que pretendem ser influencers, blogueiros, criadores de conteúdos. Eles querem ir para esse ramo da internet, que é uma coisa que eles se identificam bastante, mas uma parcela muito pequena deles tem sucesso de verdade. Então, por isso a gente veio aqui desvendar, será que tem algum segredo por trás disso? Será que tem alguma coisa que a gente não sabe sobre ser influencer? Porque alguns influencers têm tanto sucesso, tantos seguidores? E para entender um pouquinho desse universo, então, talvez esse vídeo faça você desistir ou te estimular a continuar nesse sonho, Depende da sua interpretação e se você vai ver se isso realmente faz sentido pra você hoje ou não faz, Tudo depende de como você vai trilhar esse caminho nesta profissão. Beleza, gente? Então, vamos nessa! A palavra influencer, que é um termo em inglês, também vem do latim medieval, que significa influentia, que significa ação atribuída aos astros ou influir. Uma pessoa que é influenciadora, que aí é o termo traduzido para o português, ela acabou evoluindo, esse termo para influenciador digital, que é uma pessoa que está presente em redes sociais e também, mídias sociais como YouTube, redes sociais como TikTok, como Instagram, que são as mais fortes atualmente. E o objetivo dela é influenciar pessoas, Então ela tem uma audiência onde ela apresenta produtos, ideias, comportamentos e alguma coisa que ela concorda, que ela usa, que ela quer divulgar, e ela usa essas redes sociais para promover alguma coisa ou algo, Então seria basicamente esse conceito exato, de influenciador, pra gente não ter aqui brechas para outras interpretações, pra gente saber também identificar o que é hoje um influenciador. Mas depois de saber isso, você se identifica como influenciador, você sabe que vai conseguir continuar nessa ideia? Então continua comigo. O fato é, hoje em dia, ser um influenciador é muito mais do que postar fotos aleatórias ou compartilhar o seu dia a dia. As pessoas, para conseguirem uma ascensão, conseguirem dinheiro, fama, viagens, participações em programas grandes, que é o auge para muitos influenciadores é isso, É estar inserido nessa parte da sociedade de famosos, celebridades, subcelebridades, é um caminho que ele se constrói por muito tempo. Hoje em dia a gente sabe que o Brasil tem uma das maiores comunidades, que acompanham influenciadores. Então a gente tem um número muito grande, de pessoas que acompanham influenciadores, principalmente porque o comportamento do usuário hoje, do brasileiro nas redes sociais, ele passa mais de 10 horas online, conectado. Então é um povo que está muito acostumado com a internet, muito acostumado a interagir com esses criadores, com esses influencers. Então a gente é um público é um público que você tem mais chances de ter sucesso, por causa desse tempo, Pessoas que estão acostumadas a estar na internet, que é o veículo principal de comunicação hoje, é a internet, gente? Então, a gente sempre leva em consideração que se você quer hoje promover alguma ideia, algum produto, você tem que estar na internet, porque as pessoas consomem isso com muita frequência no Brasil. Mas todo mundo que começou a ser influenciador teve sucesso? Na verdade não, gente? Segundo uma pesquisa de 2023 do Opinion Box, apenas 95% de todos esses influenciadores são micro-influenciadores. O que são micro-influenciadores? Pessoas que não têm muitos seguidores, têm abaixo de 10 mil seguidores. Então eles fazem conteúdo, eles se identificam como influenciadores, mas eles não têm muitos seguidores. Então é uma pequena
pequena parcela, muito minúscula, de pessoas que realmente conseguem um número alto, né, de seguidores e conseguem transformar isso numa renda fixa, conseguem muito dinheiro com isso, conseguem um status maior, né, conexões maiores. Então, não é uma parcela alta que a gente vê hoje, né? Então, a gente tem sim um número altíssimo de influenciadores hoje no Brasil que existe, mas a grande maioria, uns 5% apenas, né, são grandes macros influenciadores que têm grande relevância e grande número de seguidores. Então, vamos falar de números, né, em si. Como eu falei que tem muitos influenciadores, mas quantos influenciadores tem? Tá, gente? Eu vou dar uma média aqui, porque o número exato já aumentou com certeza. Em março de 2025, a gente tinha, em média, 2 milhões de influenciadores no Brasil. Isso deu um salto muito grande de 2024. Subiu 67%, né? Antes de 2024 tinha 1,2 milhões de influenciadores, agora já tem 2 milhões. E esse número tende a aumentar cada vez mais, né, visto quantas pessoas têm acesso à internet hoje no Brasil. Então, essa é uma média que a gente tem de influenciadores. Já falando de faixa etária, dos 13 aos 24 anos, né, seja adolescentes e jovens adultos, eles ocupam 40% dessa margem de influenciadores, né, na faixa etária. Enquanto de 25 a 34 anos, eles ocupam 48% dessa porcentagem de influenciadores hoje. Ou seja, a maioria são adultos hoje, né, que fazem conteúdos para a internet, porque a gente sabe também que as redes sociais, elas proíbem, né, menores de idade frequentarem redes sociais. Você não pode ter rede social se você tem menos de 12 anos, acredito, né? Vou deixar aqui depois a informação. Mas a gente vê que ainda tem influenciadores menores de idade, né, de 13, 14, 15 anos, que produzem conteúdo, né, ganham dinheiro com isso também. Talvez agora com essas mudanças de parâmetros que está sendo aprovado essas leis, né, por causa daquele vídeo do Felca e tudo mais, sobre adultização, mas isso mude, né, talvez esse número de menores de idade que são influenciadores. Mas uma coisa é fato, pessoas muito jovens, né, nessas faixas aí de jovens adultos ou adultos, né, em si, são a maioria influenciadores. Então é difícil a gente ver alguém, né, alguém mais idoso sendo influenciador. Existe de fato, mas não é muito comum. Já em gênero, 1% é marcas, né? Então é um CNPJ, que é um influenciador, acredito que existem, né? Por exemplo, que nem a Magalu, do Olingo, eles são influenciadores, mas eles são marcas também. E 56% hoje são influenciadoras mulheres. E o restante é homens, né? Que são 43% são homens. Então a gente vê que é bem dividido isso, a questão de influenciadores, mas na maioria das vezes são mulheres. Mulheres também, né, por curiosidade, são o gênero que mais consome hoje a internet, mais permanecem conectadas hoje na internet. É outro dado interessante para trazer aqui para vocês. Então elas também são as mais que se dedicam a se tornar influenciadoras hoje. Contrastando com o dado que eu falei anteriormente, no Instagram, o pessoal aponta que tem 10,5 milhões de influenciadores que têm menos de 10 mil seguidores e que 500 mil têm acima de 10 mil seguidores. Eu acredito que esse número seja mais relativo a criadores de conteúdo, né? Não só a influenciadores, porque é um número bem elevado em comparação com outros dados que afirmam quantos influenciadores de fato existem no Brasil. Mas eu deixo aqui registrados 2 dados, tá? Porque tô deixando as fontes aqui embaixo rodando também. Pode ser um pouco contrastante, mas é bom a gente ter pelo menos essa perspectiva de quantas pessoas fazem publicações, quantas pessoas têm certa influência, né, hoje em dia online, pra gente saber que é um número muito elevado e que o Brasil se destaca muito em relação a outros países a respeito disso. Mas aí, chegamos na famigerada pergunta: é difícil ser influenciador? A verdade é que ser influenciador não é difícil. Ser um influenciador de sucesso é muito difícil. As pessoas continuam constantemente mudando de pensamentos, mudando de grupos, né? Levantando questões sociais na internet. Você precisa se adaptar a essas questões, levar essas questões, né? Porque hoje em dia é muito difícil você alcançar um público grande que comece a te acompanhar, comece a ver seus conteúdos, comece a te levar a sério, né? Então tem vários tipos de conteúdo hoje. E a gente vê que essa quantidade enorme de pessoas online e pessoas produzindo conteúdo, que a concorrência é muito maior do que era antigamente, né? Quando os youtubers começaram, né, lá nos primórdios dos anos 2000, eles tinham bastante seguidores, e eles têm até hoje milhões de seguidores, né? Porque eles eram os únicos que estavam fazendo conteúdo, não tinha muita concorrência. Hoje em dia, você olha pro lado, tem concorrência em todo que é canto, pessoas produzindo conteúdo, todo mundo quer alcançar um espaço, alcançar uma audiência, às vezes nem todo mundo quer ser influenciador, mas precisa divulgar algum produto, seu negócio, etc. E acaba tendo que ir pra internet também para conseguir esse espaço e essa audiência. Então,
Ser influenciador, gente, sinceramente, não é difícil, né? Você gravar vídeo, você criar um cronograma, papapá, a gente vai chegar lá também. Mas é difícil você alcançar fama, você conseguir se solidar, você conseguir uma fanbase que te apoia, pessoas que ficam sempre ao seu lado, né? A gente já vem com os nomes aqui na cabeça de influenciadores que são muito protegidos na internet. Então, é difícil você ter sucesso nisso? É muito, principalmente agora em 2025 e no futuro vai ser muito mais, porque tem essa briga por esse espaço, tem essa questão dessa mudança de tempo, mudança de pensamento das pessoas e como você conquista as pessoas online. Viralizar. É impossível? É possível. Uma coisa que eu sempre levo em consideração sobre viralizar é que quando as pessoas tentam forçar a se viralizar ou tentam forçar a virar meme, né? Como eu tive alguns participantes de reality show por aí, isso não dá certo. Normalmente não dá. Hoje em dia as gerações mais novas, elas têm um feeling, falei disso em outro vídeo, né, se vocês não viram, sobre gerações no mercado de trabalho, vão lá assistir, falei muito sobre isso, que a geração Z principalmente tem um feeling pra sentir mentira, pra sentir inverdade, coisas que não são naturais, são muito ensaiadas, não conquistam mais esse público muito jovem, né, as pessoas gostam de espontaneidade, gostam de coisa gravada na hora e tal, então viralizar, gente, é muito sorte, não existe fórmula secreta pra viralizar, quanto mais você, às vezes você faz uma super produção, às vezes você faz uma coisa muito legal, um conteúdo muito interessante e ele não chega para as pessoas, né? Então é muito difícil, você vai depender de audiência, você vai depender de algoritmo e às vezes um pouco de sorte, né? Às vezes você cai nas graças das pessoas. Eu falo sempre que pra mim os vídeos que teve mais view, que foram no meu perfil pessoal, foram vídeos que eu não fiz com um pretexto de viralizar ou de ganhar grandes views, mas eles tiveram views e chegaram para muitas pessoas. Então não tem como a gente prever isso com uma régua. Se alguém tentar chegar e falar pra você que, olha, eu vou te vender a fórmula do segredo, do sucesso pra internet. Existem boas práticas, sim, existem coisas que te ajudam a performar bem, a ter um perfil sólido, mas que elas não vão te dar de mão beijada seu conteúdo chegar a mais pessoas. Principalmente redes sociais mais antigas, né, mais solidadas, como o Instagram, por exemplo, que tem um algoritmo bem fechado, né, ele não entrega os conteúdos assim por gosto, né? Então é uma rede social assim que eu também não investo muito por causa disso, mas que a gente tem que levar em consideração que essa questão de viralizar é muito sorte, é muito algoritmo também. Por exemplo, a garota do avião, né, que foi gravada naquela confusão e tal, viralizou o vídeo, teve muita comoção, etc, né? Tem outros que também viralizaram por assuntos banais, que não vou nem citar aqui, tava no roteiro, mas não vou citar, tá? Que eles viralizaram por uma coisa boba, um meme, uma coisa assim e tal, e vão e às vezes não constroem carreira sobre isso, não continuam trabalhando nisso, né? São pessoas que vêm, têm os seus 15 minutos de fama e não continuam. Então, volta e meia, tem muita gente que vem, mas tem muita gente que vai embora e ninguém mais lembra também. Então, você ser esquecido na internet é muito fácil também, a menos que você faça alguma coisa muito absurda, né? Daí a gente vai pra outro caminho, né? O famoso cancelamento pode acontecer, mas se for uma coisa passageira, como um meme, uma brincadeira, normalmente as pessoas são esquecidas se elas não sabem planejar a carreira delas nisso e se manter relevante na internet, que é uma coisa que muitos influenciadores, muitas figuras ou subcelebridades fazem hoje, conseguem se manter sempre na mídia porque elas estão sempre aprontando alguma coisa nova. Gente, antes de partir para as polêmicas, o lado obscuro aqui desse assunto, eu quero pedir para vocês deixar um like nesse vídeo. Se tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma coisa, um comentário, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva também, ajuda o crescimento do canal e a mais conteúdos chegarem por aqui. Beleza, gente? Beijo! Mas vamos falar, né, agora dos problemas de ser um influencer. E se você tá pensando nisso, você vai ter que encarar isso também. Ser influencer não é um mar de rosas, mas como eu disse, não é difícil, né? Com celular e acesso à internet, você consegue começar a ser um influenciador hoje. O problema é que você vai ter que se manter nisso, né, sendo um influenciador, e você vai ter que lidar com muitos altos e baixos, que é uma coisa que tá muito comum hoje em dia, né, pra maioria dos influenciadores. Que é os cancelamentos, as questões de processos, né, agora todo mundo gosta de processar um outro, levar pro juiz, né, muitas vezes também não dá em nada, algumas vezes dá, né, depende do processo. Mas, o que eu quero dizer, se você é um influenciador hoje, independente do seu nicho, você pode estar sujeito a polêmicas, a fake news, a questões contratuais, né, problema de contrato, né, que você
firma com alguma marca, né? Questões de processos por direitos autorais, né? Citei isso lá também naquele vídeo que eu falei sobre o Fair Use. Se você não assistiu, assista, principalmente se você quer fazer streaming aqui no YouTube. Tá? Então, tem todas essas questões que você tem que estar preparado, não quer dizer que vai acontecer, mas você tem que estar preparado se acontecer. Quando você começar a ter algum sucesso, você começar a ser influenciador, você tem que já pensar, cara, algum dia isso pode acontecer comigo, eu tenho que tomar um cuidado com o que eu digo, com que imagem eu uso, com o que eu posto, porque isso pode acontecer com você. Mesmo você sendo um micro influenciador, vai que você tem, sei lá, 5.000 seguidores, mas isso pode acontecer com você, né? Então é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas se prepararem, ter um bom advogado, ter um bom contador, ter alguém que prepare os contratos para você, ter uma equipe bem competente, né? Ser uma boa pessoa, que é o mínimo, né? Também, lembrando da planilha dos influenciadores também, né? Eu sei que tem um lado das agências também que a gente tem que falar, mas porque você constrói aquela imagem, aquela fama, né? Então você tem que cuidar dessas coisas com mais tato. Então, a partir do momento, não é só postar nas redes sociais, não é só ligar uma câmera, ficar falando, ficar botando suas ideias por aí, porque tudo que você fala na internet hoje tem consequência. As pessoas se confundem achando que a internet é uma terra sem lei, que não acontece nada. Gente, tem muita lei. Inclusive, a gente é em 2025, a gente não tá no anos 2000 que não tinha lei nenhuma sobre a internet. Hoje em dia tem lei sobre se vazar dados, sobre você expor pessoas ao ridículo, né? Você pode levar alguma questão ali de ataque moral, né? Então você está sim sujeito a isso. Então, quando você virar um influenciador, independente do nicho que você escolha, você já vai preparado para isso, porque a internet ela é bem predatória. Vão falar mentiras sobre você, tá? Até o menor influenciador vão inventar coisas sobre você. As pessoas fazem isso na internet, principalmente agora com IA, as pessoas estão caindo em muita fake news. É inacreditável o número de fake news que eu vejo as pessoas caindo na internet, tá? Vão tentar te envolver com polêmica, vão tentar até envolver demais a sua vida pessoal, então você tem que ter um limite também, né, entre isso, né, aquele equilíbrio, né, porque se você se envolver com polêmicas, principalmente com golpes, com fraudes, as pessoas vão lembrar disso e vão associar a sua imagem. Isso, principalmente se você for uma pessoa que vende alguma coisa, tem um site, né, um produto, isso vai prejudicar também os seus negócios, principalmente quando o influenciador está muito ligado ao negócio, tá? Tem outros exemplos aí também na internet, mas é uma coisa vital para eu vir falar aqui, principalmente agora em 2025. Eu sei que esse vídeo ele vai envelhecer bem, por causa que o futuro ele vai estar muito mais rígido com essas questões, né, de liberdade de expressão, o quanto é liberdade de expressão, o quanto é desrespeito, né, o quanto que é preconceito, o quanto é um personagem. A gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas, porque nem tudo que a gente acha que é normal, eu vou falar isso, eu tô acostumada a falar isso. Gente, não é. Quando você vai pra internet, você tá falando com milhões de pessoas. Você tá se expondo a milhões de pessoas. Então, você tem que pensar nessas pessoas. Não é simplesmente ir até uma câmera e falar o que bem entende na cabeça. Porque você pode estar, às vezes, sem intenção, né? Mas você pode estar ofendendo alguém. Então é melhor evitar esse tipo de coisa. Não só por processo, mas também para você ser uma pessoa melhor na internet, tá? Então deixo aqui esse conselho. Vamos falar da importância agora de sempre se manter no topo. Eu falei anteriormente que para você ser influenciador, você precisa sempre trazer uma novidade. E não necessariamente precisa ser uma polêmica, um caso absurdo, tá? Porque tem gente que se sustenta através disso, através de absurdo, através de, né, vários assuntos que a gente nem acredita que é verdade, Mas você precisa sempre postar com frequência, estar ligado em tendências, em coisas que estão na moda. Você tem que participar de coisas assim. Por exemplo, influenciadoras de maquiagem, se elas estão vendo uma trend que tá começando, igual aquela trend da maquiagem indiana, por exemplo. Se você é uma influenciadora de maquiagem e você nem tentou fazer a trend, possivelmente, né, você não tá se atualizando, não tá postando conteúdo novo. Só um exemplo, tá, gente? Mas é você acompanhar o que as pessoas estão fazendo, se você faz também, ou se você faz de um jeito diferente, tentar umas ideias novas, uns conteúdos novos, não só a produção de conteúdo direto da vida, lifestyles, mas tentar produzir alguma coisa diferente, um quadro novo que eu vou fazer no YouTube. Então, essa questão de se manter no topo é difícil para muitas pessoas, tá? Conseguir se manter com essa consistência. A gente vê muitos influenciadores que ao longo dos anos perderam seguidores porque a audiência não via mais relevância ou foi cancelado, aconteceu algum BO lá.
Então, é mais fácil as pessoas perderem seguidores do que ganharem seguidores em pouco tempo, né? Normalmente ela tem que fazer alguma coisa que abale, assim, a internet, ou que deixe a internet do lado dela, né? Por exemplo, ir pra um reality show, onde as pessoas ganham muitos seguidores, ou às vezes perdem, né? Depende como o público enxerga, como o público sente aquela pessoa online ali também. Então, é uma coisa que você vai ter que se preocupar. É sempre se manter atualizado, sempre fazendo conteúdo. Às vezes, conteúdo você pode postar com frequência, mas o conteúdo não tá engajando, não tá dando certo. É saber lidar com essas crises, gente, porque é difícil você se manter na crise da onda. Então, você já tem que estar preparado pra tudo isso. Você ser um influenciador, você vai se colocar a par de humilhação, né, de memes, de piada, de chacota, de polêmica e também o que está em alta hoje, né? Eu falei no vídeo também influência do mal sobre, né, gente, casas de aposta, apostas online, cassinos online. Muitos influenciadores se associam a isso, gente. Eu acho que é uma questão mais moral. Eu não apoio esse tipo de coisa, eu acho muito absurdo quem apoia, acha que é legal um influenciador ficar divulgando casas de apostas, porque se fosse só o ato de apostar ou de divulgar bets, era uma coisa, né? Mas agora a gente vê o impacto que isso tem sobre a vida das pessoas, a gente vê a saúde pública desestabilizada por causa de casas de aposta, a gente sabe que é uma coisa nociva à vida humana. Então, eu acho, assim, que alguém que apoia isso, sabendo das consequências, sabendo das coisas horríveis que essas bets, essas casas de apostas trazem pra vida das pessoas, não seria algo que eu apoiaria, por exemplo, se eu fosse uma influenciadora. E a gente sabe que muitos influenciadores não precisam de bets e casas de aposta pra construir fortuna, pra conseguir dinheiro, né? A gente vê aí os grandes, maiores nomes, né, fizeram isso também. Teve grandes influenciadores que largaram também, né, depois claro que não estão mais associados a bets por causa dessa imagem negativa que trouxe pra eles. Mas, gente, fazer o quê, né? No Brasil tem muita gente que apoia, que joga, que gosta desses influenciadores que fazem fortuna com casas de apostas. Eu, particularmente, não sigo nenhum, faço questão de não seguir nenhum. E eu já disse, não existe isso de aposta quem quer. Se tem ali um intercessor que está te influenciando a apostar, ele também é culpado por isso acontecer. Não acho que você se esconder atrás de uma tela e falar que a culpa não é sua, que você não tem nada a ver. Gente, ninguém coloca seu rosto aqui na internet e publica um produto que você não acredita ou que você não confia, né? Eu já fiz aqui publicidade e era uma coisa que eu testei primeiro. Eu já recebi outras ofertas de publicidade que eu não aceitei porque eu vi que o produto não era bom e eu não queria divulgar aquilo. Isso que eu sou uma influenciadora bem pequenininha. Influenciadora não. Eu sou uma creator bem pequenininha, né? Imagina se eu fosse uma creator grande, né? Teria que ter muito mais responsabilidade sobre isso. Então é um assunto muito delicado, mas eu deixo aqui a minha opinião sincera, né? Que nem eu disse, eu não acredito nisso, não apoio esse tipo de coisa. Nem esses tipos de influenciadores, pra mim fazem bastante desserviço, na verdade. Mas deixo aqui registrado. Agora vamos falar de um assunto mais delicado também. Vamos falar sobre a pressão psicológica de estar produzindo na internet, né? Especificamente aqui do vídeo sobre ser um influenciador. Eu disse, você vai ter que se expor mais do que outras pessoas. Às vezes você não precisa expor sua vida pessoal, né? Se não é seu nicho. Mas, querendo ou não, você vai estar mais vulnerável a muitas coisas, a julgamento, a comentários. Então, a pressão psicológica de ser um creator ou um influenciador hoje pode ser muito, muito grande, pode ser devastadora. Ela pode te construir e ela pode te destruir ao mesmo tempo. As pessoas são muito lascivas, né, em comentários, em julgamentos, em falta de interpretação na internet, que nem eu disse sobre a questão de fake news, as pessoas vivem caindo em fake news na internet. Então, é uma coisa muito delicada e você tem que pensar, será que eu tenho psicológico pra lidar com isso? Será que eu vou, quando eu for cancelado, quando eu for julgado, quando me colocarem contra a parede, quando contarem mentiras sobre mim, eu vou, né, ficar bem com isso, eu vou saber lidar bem com isso? Cara, você precisa pensar muito bem. Essa é a parte mais crítica que eu vejo hoje sobre você trabalhar com a internet, você se pôr na internet. É isso. Então, se você não vê que não tem mentalidade suficiente para isso, para lidar com a ansiedade, né, com problemas mais graves que outros influenciadores, youtubers tiveram, né, a gente tem casos aí que tiveram por causa da pressão social, por causa de essa exposição, né, desenvolveram problemas psicológicos por causa disso, você tem que pensar duas vezes. Às vezes não é um caminho pra você, gente. Nem todo mundo nasceu pra uma profissão específica. Às vezes a gente quer ser alguma coisa e a gente não consegue lidar com aquilo.
Ah, mas eu tenho que superar, eu tenho que tratar com terapia. Tudo bem, se você quer ao ponto de ir pra terapia, tratar, né? Que na verdade todo mundo deveria fazer terapia de qualquer jeito. Mas se você quer de fato isso, deseja muito isso, você vai ter que ter um tratamento muito forte acompanhado, tá? De uma forma que não desgaste você mentalmente, mas vai desgastar. Desgasta todo mundo, principalmente quanto mais tempo você passa aqui online. Mas agora, mudando um pouco o tom do vídeo, depois de tanta coisa pesada, né, anteriormente, vamos falar como ter sucesso como influenciador. Eu vou dar algumas dicas, tá, gente, pra vocês, porque existem vários nichos diferentes. É gastronomia, é tech, é finanças, é medicina, tem vários nichos, né? É maquiagem, influenciador lifestyles, é musculação, né? As pessoas vão pra vários nichos diferentes na internet, normalmente de assuntos que elas entendem ou que elas vivem, né, atualmente. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas pra vocês, espero que seja útil, é uma coisa que pra mim eu valorizo mais com os creators, né, que eu sigo hoje, é isso que faz eu gostar deles hoje, seguir eles hoje, é isso, e espero que sirva também como aprendizado pra vocês. Primeiro, autenticidade. Como eu disse anteriormente, as pessoas começaram a detectar a falsidade, né, online, apesar das fake news, né, parece meio contraditório o que eu tô falando aqui. Mas tente ser você mesmo, não tente construir personagens sólidos demais. Se você é um personagem, não construir alguém que é muito diferente de você, porque isso quebra a expectativa também. Mas tente sempre ser mais visível possível, mais acessível, para criar empatia do público, para criar conexões com as pessoas, sabe? Quando o público não tem empatia por o que ele assiste, ele não vai te seguir, ele não vai virar teu fã, ele não vai curtir tuas coisas, gente. Então, sempre busque esse caminho da autenticidade para você encontrar pessoas parecidas com você que vão te seguir, pondo. Então eu recomendo isso para vocês. Consistência, é muito importante ter consistência, assim como a personalidade que você tem, o jeito que você fala e tal, também você publicar com frequência, estar presente em vários canais, né, divulgar vários canais, para você sempre estar acessível para as pessoas chegarem até você. Qualidade é mais importante que quantidade, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Algumas pessoas postam muitos vídeos, mas são vídeos de baixa qualidade, são vídeos que não são tão interessantes. Não adianta você postar várias vezes, você não vai ter sucesso. Então, frise em ter uma boa qualidade, né? E não digo sobre ter super produções, né? Grandes coisas assim, grandes collabs e tal, mas quando a gente diz qualidade, é pelo menos focar, entender um roteiro, entender o que você vai apresentar, o que você vai fazer, ter um planejamento ali construído, sabe? Não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas pelo menos tenha isso em mente. Quero entregar algo que eu goste. Veja os seus vídeos, veja os seus posts. Eu gosto disso, eu vou publicar isso antes de você publicar. Isso é muito importante. Eu sempre digo, se você não gosta do seu próprio conteúdo, muito menos as pessoas. Mais uma dica, estude marketing, estude SEO, estude marketing digital, né, vídeos, plataformas, algoritmos, fique conectado, fique entendendo o que está acontecendo. Você tem que ter o conceito básico desses conceitos de marketing, gente, para você entender, né, o que está acontecendo, por que está tendo esses resultados, para você entender os insights. Todas as plataformas hoje, YouTube, Instagram, TikTok, eles trazem insights. Como você performou esse mês, quantos acessos você recebeu, quantos likes, né, quantos compartilhamentos, são insights, mas se você não sabe ler aquilo ali, não vai te ajudar muito a você construir, né, esse perfil. Então, recomendo vocês que pelo menos estudem ou tenha alguém que te ajude a acompanhar essa parte do marketing. Mais importante de tudo, resiliência, né, gente? Algumas pessoas dizem que é importante saber desistir na vida, mas tem outras pessoas que não querem desistir. Olha, gente, eu não posso dizer pra vocês desistirem ou insistirem. Isso não cabe a mim, cabe muito a vocês, né? Decidirem, a sentirem esse momento. Por quê? Resiliência, porque muito post seu vai flopar, muito vídeo seu não vai conseguir alcance, vai dar tudo errado, post que vai ser cancelado, alguma coisa assim. Então pode acontecer muitas coisas quando você publica online. Então, você tem que estar preparado, que você não vai ter sucesso imediato. Algumas pessoas demoram anos. A gente vê os principais streamers hoje, gente, demorou anos para eles terem sucesso, muitos anos para eles terem sucesso de hoje. Então, se você não está disposto a esperar esse tempo, a construir essa comunidade, essa confiança, essa empatia, você provavelmente não vai conseguir, tá? Porque, como eu falei, se você ficar só nessa de sorte, de tomar que eu consiga, que eu converta, cara, não vai rolar. Então, tenha em mente de ter bastante resiliência quando você se tornar um influenciador, né, ou algo semelhante na internet.
Em questão de nicho, né, os nichos mais bombados hoje em dia é de beleza, humor, moda, fitness, né? Então a gente vê ali a lista dos maiores influenciadores do Brasil, eles estão nesse ramo mais ou menos, né? Alguns têm personagens, vão pro ramo humorístico, alguns falam de saúde, beleza, que é um ramo que nem eu falei, tem muitas mulheres online, então elas acompanham, né? A maioria das vezes mulheres, mas homens também, que acompanham esse tipo de nicho. Então, você vê pela lista, né, de quem tem mais seguidores hoje, eles estão bem inseridos nesse tipo de nicho. O que significa também que tem muitos influenciadores que estão inseridos nesse nicho. Eu recomendo vocês a tentar fazer alguma coisa diferente, que se destaque dos demais, né? Pra não ser igual ao conteúdo de outra pessoa, porque se você ficar copiando o conteúdo, as pessoas também vão perceber que também vão te criticar por isso. Então, recomendo você tentar alguma coisa criativa. Ah, vou falar de beleza e saúde, mas como que eu vou tratar isso? Como eu vou trazer de uma forma descontraída, né? Então, fazer testes e vendo como as pessoas recebem essa forma de conteúdo. Então, gente, vamos lá para um checklist final para ver se você bate o martelo e fala, olha, eu quero ser influenciadora, eu quero continuar nisso. Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e respondam durante esse vídeo. Vão vocês falando comigo aqui na tela sozinhos? Não, anotem, tá, gente? Anota, tá? O que vocês responderem para vocês baterem de vez. Será que eu vou ser influenciador? Será que eu não vou ser? A primeira pergunta. Meu conteúdo é interessante bastante para as pessoas? Será que meu conteúdo é interessante? Será que eu vou conseguir, né, alcançar grandes pessoas com esse conteúdo? Responda aí. Será que é interessante? Segundo, eu sou carismático o suficiente para a vida online? Não precisa ser para todo mundo, tá, gente? Mas será que eu tenho um carisma? Será que eu conquisto alguém ali? Será que, mesmo assim, até pessoas sérias na internet conseguem, né, uma grande parte do público, porque tem ali um diferencial, uma forma de se comunicar. Então, será que eu tenho carisma para ficar online? Será que eu vou engajar as pessoas online? Terceiro, o que eu preciso para melhorar? Gente, sempre temos alguma coisa pra melhorar, sempre. E se você acha que não tem nada, tem alguma coisa errada, tá? Então, faça uma lista. O que eu preciso pra melhorar hoje? É investimento? É oratória? É presença nas redes sociais? É investimento em ads? Não sei, pode ser várias coisas, tá, gente? Quarto, o que preciso medir para me manter nesse caminho, tá? Então, que insights eu preciso medir? O que eu preciso medir como sucesso? Seguidores que eu quero, então vou medir isso. Engajamento que eu quero, então vou medir isso. Parcerias que eu quero, então vou medir isso, tá? Então, coloque aí na lista também o que vocês precisam medir. Quinto, tenho condições financeiras e mentais para viver através da internet? Isso é uma coisa importante. Como eu falei, você não precisa de grande investimento monetário, né, para começar a ser influenciador. Celular, internet, ok. Mas com o passar do tempo, é melhor investir num celular que tem câmera melhor, um microfone para gravar, né? Então, gente, ser criador de conteúdo ou influenciador exige sim um investimento. Em algum momento vai exigir isso de você para você melhorar a qualidade dos seus conteúdos e às vezes você pode ser cobrado pelas pessoas sobre isso, tá? Mas mais importante do que a condição financeira é a condição mental. Será que eu tenho condição mental hoje de trabalhar na internet? Eu tô bem, eu sei lidar com isso, tudo que eu falei anteriormente? Beleza. Sexta, não serei seduzida pelos caminhos fáceis da vida. Isso aqui tá parecendo, né, uma panfletagem, né? Mas o que eu quero dizer com caminhos fáceis? Propostas muito tentadoras, algumas coisas duvidosas moralmente, né? Será que eu não vou cair nesse limbo? Será que eu não vou me vender por uma proposta muito tentadora, né? Parece até que eu tô pregando aqui, mas não é isso, gente. Mas é realmente você pensar nisso. Se pra você, olha, lá, não me importo com isso, eu vou vender isso, vou vender aquilo, não tô nem aí pro produto, isso sou eu quero ser desse jeito. Beleza, né? A gente tem um livre-arbítrio. Você quer ser isso? Seja. Eu não vou te seguir. Verdade. Eu, como público, não irei te seguir. Mas você vai pra esse caminho, como eu disse, tudo tem consequência. Esteja preparado pra isso também. Sétimo, tenho determinação para me manter nesse sonho? Tenho a resiliência para me manter nisso? Será que eu vou ter tempo para ter nisso? Será que eu não tenho outros problemas, outras coisas para lidar na minha vida? Então, você também tem que avaliar isso também. 8. E esse é o único sonho que eu quero viver? Gente, isso é muito, muito importante, tá? Tem gente que realmente só sonha em ser influenciador, tudo bem, isso é a vida da pessoa. Mas eu tenho outro sonho? Tem outras maneiras de eu chegar nesse sonho? Vamos levar isso em consideração? Então,
É uma reflexão que eu deixo aqui, um checklist que eu tinha montado, tá? Só que eu fui lendo aqui porque eu tinha escrito ele pessoalmente, sobre minha própria vivência, né? Que nem eu disse, eu sou uma creator, não tenho muito escrito, tá, gente? Mas são coisas que eu senti e que eu achei importante transmitir pra vocês fazerem essas perguntas também pra si próprios. Então, olhem profundamente esse vídeo, as coisas, os dados que eu falei e tal, e avaliem, será que eu vou continuar nisso, será que eu não vou continuar, tá? E se vocês quiserem continuar, me deixa o relato de vocês aí, eu quero muito ler, saber se vocês são influenciadores, se vocês querem ser influenciadores, quero ler de verdade, gente, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando em fazer. Conclusão! Gente, esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Pretendo continuar no nicho de carreira, tá? Mas só esse ano, 2025, então aproveitem bastante. Se quiserem me mandar pautas também pra criar, eu vou criar, vai ser um prazer, tá? Terminar esse ano falando sobre carreiras, e tem muito mais pra falar sobre carreira, gente. Eu tenho novembro e dezembro pra publicar, meu Deus, todos esses vídeos que eu tô pensando em fazer. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado. Vocês viram, né, que o sonho de ser influenciador, ele é vendido de uma forma muito esplêndida, porque eu vejo muita gente querendo isso, desejando isso, e não é bem assim, gente, o buraco é mais embaixo, é uma coisa mais difícil de viralizar, é uma coisa mais difícil de se manter no auge, né, tem desafios, tem provocações, tem várias coisas, né, não é uma profissão difícil de se fazer, que eu digo literalmente se fazer, ela é difícil de se manter, e difícil também, né, de não ser seduzido por várias coisas, né, por não ir por caminhos tenebrosos durante isso. Então você vai ter que ter resiliência de várias partes para ser um influenciador hoje, tá? Então tenha a mente bem focada aqui, espero que vocês respondam as perguntas, espero que tenham realmente gostado deste vídeo. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês, eu vou ficando por aqui, até logo!